Olá pessoal, eu sou Pedro Marconi, estou aqui hoje mais um Corte Prosa. Nosso convidado de hoje é o Jonathan Souza, garoto de programa. É garoto de programa, Jonathan? Mais ou menos, né? Uma piada que geralmente as pessoas fazem quando a gente fala de alguém que trabalha com programação, com TI, não escapa uma. Você trabalha com programação, TI, qual que é a sua profissão mesmo? Então, é uma área bem área ampla, né? É uma área bem ampla. Quando a gente fala de TI, a gente abrange tecnologia por um todo. Hoje tudo tem tecnologia, né? Se a gente parar para pensar, o relógio que a gente usa, a pulseira, até aqui na máquina de cabelo que você usa tem tecnologia. Então é um termo muito amplo. Quando a gente fala TI, muita gente confunde com o carinha do computador lá, que arrumava computador e tal. Mas eu trabalho mais na área de engenharia de software. Então eu trabalho meio que na parte da construção, da concepção de um software, de uma ideia, de um produto, uma coisa que ou ela está nascendo ou eu preciso meio que reconstruir, refazer algo, a famosa manutenção. Bacana, bacana. Já a gente vai entrar um pouquinho mais nessa área sua de trabalho. Eu queria saber um pouquinho sobre, antes de tudo isso, antes do Jonathan ser um engenheiro, o que você fazia? Qual que era o sonho do garoto? Quando eu comecei, eu sempre gostei muito de computador, desde criança. Quando eu era criança, eu não tive a oportunidade de ter um computador. Como a gente sabe, o Brasil chega a ser proibitivo, né, para muitas pessoas ter um computador na infância. Então, eu sempre gostei muito, via na televisão, via no filme e começava a correr atrás. E aí, quando eu comecei a ter uns 10 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer um curso de informática e aí eu tive contato com o computador e me apaixonei de fato. Aí eu realmente me encontrei, vi que ali era o meu lugar. E aqui no Brasil a gente já tem uma cultura, né, de que a maioria das crianças hoje, e da nossa época também eu acredito que quer ser jogador, quer ser piloto de avião, coisa do tipo. Você, astronauta. Você nunca teve algum sonho parecido? Sempre quis entrar para essa área? Já tive, como toda criança, né, já tive sonho de ser jogador de futebol, porque a minha infância foi na época do Dream Team no Brasil, né, 2002 ali, Ronaldo, Cafu, Rivaldo, então a gente crescia sempre vendo aquilo na televisão e na minha cabeça eu pensava muito em ser jogador de futebol, em ter uma carreira, até cheguei a fazer escolinha de futebol, mas eu parti para uma coisa mais tangível, né, para uma coisa que era mais na minha realidade, porque eu nunca fui um bom jogador, né? Então, no caso, os fins justificam os meios, né? Sim, sim. Já entrando um pouquinho mais na sua profissão, tem um ídolo na sua profissão? Cara, eu tenho um ídolo, na verdade eu tenho vários na minha profissão, na área que eu atuo, né? Como eu falei, a tecnologia ela é muito grande. Um cara que eu gosto bastante é o Elon Musk. Para quem não conhece o Elon Musk, ele é o CEO, fundador da SpaceX e da Tesla. São duas empresas que, para mim, são o suprassumo da tecnologia, né? A Tesla constrói os carros elétricos e autônomos, e a SpaceX é aquela empresa que constrói os foguetes, que está meio que mudando a forma como as pessoas lidam com a viagem ao espaço, né? No caso, quando a NASA lança um foguete, ela perde o foguete inteiro praticamente no caminho. A SpaceX conseguiu construir um foguete no qual, quando ele desacopla, ele volta para a Terra, né? Então, para mim isso foi um dos avanços tecnológicos dos maiores que a gente teve no século XXI. Então, eu sou muito fã do Elon Musk e da maneira como ele lida com tecnologia e com essas coisas. Caraca. Muito, muito bom. Que aula, porque eu não sabia de nada disso, João. Não, mas quem ficou curioso, dá uma procurada aí sobre a SpaceX, sobre a Tesla, são duas empresas aí que vão revolucionar muito ainda. Bacana. Cara, eu acho que você deve ser bem procurado de forma... você é da TI, você é hacker. O que é um hacker? A gente carrega esse estigma, né, de hacker, de hackeia o Facebook pra mim, invade um sistema, muda minha nota lá na faculdade. Não faltam propostas e convites para fazer essas coisas. Dá pra fazer isso?
Então, dá e não dá. A gente tem muito na cultura, é um folclore, né? Que existe aquele cara que senta atrás do computador ali e começa a digitar uns códigos malucos e tem um acesso a qualquer informação. Isso é um mito, né? Que a indústria de Hollywood cria, que tem um cara com superpoderes, mas realmente existem de fato alguns sistemas que têm algumas brechas, algumas falhas que podem ser exploradas por um hacker, mas essa coisa de filme, entra no Facebook ali de uma pessoa, vê uma mensagem que ela mandou, isso não tem. Porque se tivesse como, cara, com certeza já teria explodido várias coisas aí, Sim, porque imagina uma pessoa no mundo ter acesso a todas as informações das pessoas. Imagina como seria, né? E o que é a Deep Web? Então, também é outro mito que existe aí na internet, né? A galera fala muito de Deep Web, é uma coisa que se difundiu muito alguns anos atrás, porque a gente tem hoje a Surface Web, né, que é a parte da internet que a gente navega, www.google.com.br, que é aberta para o mundo inteiro, só você ter uma conexão que você consegue navegar nessas páginas. Mas a gente tem também algumas páginas que são secretas, né, que são páginas que elas são escondidas e só conseguem ser acessadas por um endereço próprio. Então imagina que tem uma internet que você acessa por um navegador diferente, no caso da Deep Web você acessa pelo Tor, não pelo seu navegador normal, que você usa o Google Chrome, o Firefox, etc. Sim. E você não tem um Google lá para pesquisar, corte de cabelo. Você tem que ter um endereço exato para você acessar uma página. E aí tem vários mitos que na Deep Web você contrata matador de aluguel, compra droga. Existem sim algumas páginas disso na Deep Web, mas são páginas falsas, né? Você dá o dinheiro para a pessoa e ela some. Então muitas pessoas perguntam, como é que acessa a Deep Web, como é que entra na Deep Web, mas como eu falei, né? A tecnologia é muito grande, ela parte para várias vertentes. Entendi, bacana. Você é um engenheiro de software, é isso? Exatamente, sou engenheiro de software. Quando fala engenheiro, já imagino uma pessoa construindo uma casa. Como que funciona? Como que é a engenharia de software? A engenharia de software, como a gente fala, exatamente, como um engenheiro na parte da construção, da concepção de algo. No caso, a gente concebe um software de um produto, algo que já existe. Quando eu falo produto, a gente imagina uma solução, uma ideia. Então, trabalhar com engenharia de software é você participar de todas as etapas de um software. Desde a parte que você cria ele do zero, não existia nada, nenhum código, nem nada, da parte da criação, da parte da execução, da parte da implantação, e aí você também tem um pouquinho da parte da arquitetura do software, mas você não se aprofunda muito. Então, basicamente, vamos supor que a gente vai criar um sistema aqui para barbearia. Eu quero cadastrar os meus clientes, eu quero cadastrar os meus funcionários. A gente não tem nada aqui. Então, diferente do programador que só vai programar um sistema que já está todo arquiteturado e já passou por todas as etapas, o engenheiro de software ele consegue pegar do zero o sistema e construir o sistema para você implantar. Então, imagina que ele está um passo, como posso dizer, um passo além do programador que hoje está partindo para essa... A indústria está cada vez partindo mais para, como eu posso dizer, mesclar essas profissões. Antigamente era analista de sistemas, aí virou analista programador, aí hoje está virando engenheiro de software. Então a tecnologia vai evoluindo e vão surgindo novas áreas para se trabalhar com novas funções. No caso, então, só para me entender melhor, o engenheiro ele é o cara que vai criar tudo aquilo ali. E o programador é o que trabalha com isso, é o que mantém isso. Exatamente. No caso, são termos que podem ser ambíguos, porque são coisas bem parecidas, mas o engenheiro ele participa mais da parte do zero e o programador ele já entra trabalhando ali como se fosse um pedreiro. Entendi. É uma analogia simples, óbvio que não é tão simples assim como um pedreiro, mas é como se ele já chegasse ajudando na obra, mas o engenheiro arquiteturou tudo aquilo ali para ele construir, então ele sabe os caminhos a seguir. E o engenheiro ele tem que saber dar os caminhos para o programador partir e construir aquilo ali também. E um engenheiro de software hoje, como que é? Ele ganha bem? É uma profissão, digamos, bem remunerada? É uma profissão bem remunerada. A engenharia de software é uma das áreas que mais pagam bem hoje no Brasil e no mundo. Tem muitas vagas, porque hoje, como eu falei, tudo é tecnologia, né?
Se você for parar para pensar, voltar 10 anos atrás, a gente não tinha aplicativo de Uber, não tinha Rappi, não tinha iFood, não tinha nada. E hoje a gente não vive sem. A gente não consegue viver sem isso, né? Então tá surgindo cada vez mais tecnologia, cada vez mais coisas se transformando, né? O offline entrando para o online. Então hoje você já vê o supermercado online, você já vê a barbearia online, você vê tudo online. E para isso, para acontecer essa transformação, é preciso de profissionais qualificados. E como é difícil ter esses profissionais qualificados no Brasil hoje, é oferta e procura, né? A oferta e a demanda. Você tem muita oferta e baixa demanda de profissionais. Então, os salários acabam sendo salários muito altos e as pessoas acabam tentando entrar nessa área, a maioria das vezes, em busca de um salário melhor. Por que você acredita que no Brasil tem poucos profissionais nessa área? O que impede o Brasil de ter mais profissionais nessa área? Então, é uma pergunta assim, bem complexa, porque dado a estrutura histórica e a base educacional do nosso país, a gente tem muitas barreiras para conseguir construir um profissional. A primeira barreira é o idioma, porque geralmente trabalhar com software você tem que ter um bom domínio do inglês, beirando a fluência. Então já é uma parte que a gente tira uma grande parte dos brasileiros que tem baixa renda, por exemplo. Outra parte é você ter um ensino de qualidade de base, porque trabalhar com tecnologia exige você tenha um raciocínio muito rápido, saiba lidar com lógica, com matemática, com exatas muito bem. Então, a base hoje de ensino no Brasil é muito fraca. Então, se você não tem condições na infância de estudar numa escola particular ou de estudar numa boa instituição, você acaba pesando para você na hora de chegar na faculdade e você já desiste, porque você vê aquilo ali e você não tem base. Eu sei que você estudou em escola pública. Exatamente. Hoje o nosso estudo no Brasil é bem debilitado, principalmente quando se fala de línguas, e você disse que é muito necessário na sua área. Exatamente. Como que você saiu de uma escola pública e se tornou engenheiro de software? Então, é aquela coisa, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai até o final. E como era um sonho meu de criança, eu saí de uma escola pública, assim, ainda mais fundo, porque eu não tinha nem computador. O meu primeiro computador que eu tive para estudar programação foi doado. Então, eu meio que tive que ter alguns atalhos ali de correr atrás, de conseguir estudar por fora, YouTube. Na época não existia Udemy, não tinha Coursera, essas coisas. Então eu tinha que meio que baixar um vídeo na Lan House, trazer para casa, estudar, comprar um livro. Não tinha condições na época de fazer um curso de inglês, mas eu continuei persistindo. E quando eu cheguei num dado momento da minha carreira, eu vi que eu estava estagnado e eu precisava dar um up. Então eu fui para São Francisco, nos Estados Unidos, fiquei um tempo lá estudando. Isso aí eu já estava um pouquinho mais estabilizado, já estava na área. Tava contando já, né? Até hoje eu não tô. Aí eu fiquei lá, tive a vivência internacional, né? Conheci o Vale do Silício, conheci a cidade de São Francisco, respirei o ar da tecnologia, né? Que lá é o berço da tecnologia. E aí eu quebrei essa barreira do idioma e quando eu consegui de fato quebrar a barreira do idioma, aí eu consegui decolar na minha carreira. Você é bilíngue? Na verdade eu sou trilingue. Vale inglês e vale as merda. Não, brincadeira. Hoje eu falo português, óbvio, né? Nasci no Brasil. Falo inglês e falo espanhol, que eu também estudei um tempo na Espanha. Hablas comigo? Hablas comigo. Estudei um tempo na Espanha, porque o espanhol parece que não, mas é um idioma que também é muito importante. Bem complicado também, né? Ou não? Assim, o espanhol é complicado porque como a gente fala português, a gente começa a inventar palavra, né? Então, tipo, quando a gente vai falar que tá com fome, muita gente fala, estou com fome, mas isso não existe, estou com hambre. Então, tipo, eu tenho hambre, são coisas que falsos cognatos que a gente fala, a gente acha que eles estão entendendo, mas não. Sim, e no sim. inglês a gente não consegue ficar só no ation, né? Situation. Então no espanhol tem essa barreira muito grande de você falar e ficar inventando coisa, achar que tá falando e as pessoas estão entendendo e você ficar ali parado. Bacana, show de bola. Jonathan, e se for para dar uma dica assim,
vamos lá, 5 dicas para uma pessoa que tá começando aí, tá lá no comecinho, igual o Jonathan começou, e ele precisa de 5 dicas aí para engrenar na sua área, na tecnologia da informação. Cara, 5 dicas é muito pouco, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Se você quiser dar 10, pode dar 10 também. Vai ficar longo, né? A primeira dica é meio clichê, mas é nunca desistir dos seus sonhos, do que você quer, se é realmente o que você quer. Não adianta você partir para uma área só em busca de dinheiro, só em busca de status, que você não vai ser feliz com isso. Então a primeira dica é não desista. A segunda dica é, cara, não vai ser fácil, então você vai precisar estudar muito. Não só, se você fizer uma faculdade ou está fazendo uma faculdade, só o que você está fazendo ali não é o suficiente, você tem que correr muito atrás, tem que se esforçar muito para buscar o que você precisa. A terceira dica é, cara, começa por baixo, independente do seu nível de conhecimento, tenha um pouco de humildade, tenha um pouco de paciência, que as coisas elas têm o tempo certo para acontecer, tem a hora para acontecer. Então, às vezes você tem uma vaga que, poxa, não é o que você esperava, mas é uma empresa legal, você tem uma chance de crescer lá. Acredita em você, acredita no seu potencial que você vai seguir um bom caminho. A outra dica não existe hora para começar, não importa se você tem 20 anos, 25, 30, 40 anos, não importa, acho que a área da tecnologia possibilita isso para você, de você conseguir entrar na área, mesmo vindo de outra carreira. Já trabalhei com muitas pessoas que eram formadas em outras coisas que não tinham nada a ver com tecnologia, estavam se reinventando profissionalmente e são pessoas que hoje são muito bem sucedidas. E a última dica é você não pensar muito no futuro, porque a tecnologia... Peraí, você ficou bugado. Deixa eu pensar, porque eu me atrapalhei. Não, pode fazer de novo. Porque eu vou falar, não pensa no futuro se o bagulho é o futuro, tá ligado? A última dica é busque estar sempre se atualizando. A tecnologia, ela tá sempre ali mudando uma velocidade constante. Então, por exemplo, o que a gente usava um tempo atrás, hoje a gente já tem como obsoleto. Então, tente estar sempre um passo à frente, buscando coisas novas, buscando estar se aperfeiçoando com as novidades do mercado, ser uma pessoa antenada, que isso vai ser muito importante para você e para sua carreira. Não acha que porque você entrou na área que está tudo bem, que você vai ficar fazendo sempre a mesma coisa ali no quadrado. Seja sempre fora da casinha, sempre fora da zona de conforto. Bacana, Jonathan, muito obrigado. Eu acho que essas dicas, caras, elas se encaixam para qualquer profissão, porque o que você falou, né, se atualizar, não desistir, acho que eu falaria isso para qualquer pessoa dentro de qualquer área. Super importante. Engenheiro de software, ele é o topo da sua profissão ou não? Então, existem algumas hierarquias dentro da área de onde você trabalha. Por exemplo, quando eu falo de onde eu trabalho num banco. Hoje eu trabalho no maior banco privado da América Latina, então a hierarquia lá dentro ela é de uma maneira assim: você começa no estágio, você vai para júnior, você vai para pleno, você vai para sênior, você vai para especialista, e aí sua carreira vai em Y. Você pode ser gestor, você pode ser um especialista 2, 3, 4. Então, depende. Você pode ser um engenheiro de software com baixa experiência, como você pode ser um engenheiro de software com anos de experiência. A gente não tem um topo assim. A gente não consegue fazer de uma maneira verticalizar essa área. Entendi. Mas assim, existem várias outras áreas que você consegue ter um ganho maior com a engenharia de software. Por exemplo, você pode trabalhar com infraestrutura e também está na tecnologia, também está próximo ali do nicho, mas você não conseguiria ter os mesmos ganhos dependendo da hierarquia de um para outro. Entendi. Mas nada é impossível, como eu falei, não tem como a gente verticalizar a tecnologia. Acho que isso vai depender também de empresa para empresa, né? De empresa para empresa e muito da pessoa também. Tem pessoas que têm um approach muito maior, com facilidade de aprender as coisas. Bacana. Eu acredito então que é bem parecido
com o meu mercado também, né? Exatamente. Que é o barbeiro. Exatamente. Não existe o topo, não existe o barbeiro. Exatamente. Você não tem uma medalha no barbeiro quando você chega aqui. Mas aí você tem os níveis, né? Tem o barbeiro que é mais experiente, o que está aprendendo ainda, o que faz um corte diferente. Então ali você nivela todo mundo. Não tem como você verticalizar, falar, eu sou Sim. barbeiro, tem um a mais de barbeiro, sabe? Cara, você nem consegue, hoje, nenhuma pessoa consegue falar assim, eu sou o maior barbeiro ou o melhor barbeiro, porque o barbeiro ele é o melhor pro cliente, né? Exatamente. Então, às vezes, você vai me achar o melhor barbeiro e o seu amigo vai falar assim, não, pra mim ele não serve. Exatamente. Então, acho que é muito difícil até pra colocar um topo referente à minha área, Exatamente. que é bem parecido com a sua, Exatamente. nesse quesito. E eu acho que isso é muito importante, porque você trabalhar com vários níveis de pessoas diferentes, você gera um aprendizado. Não é porque a pessoa é menos experiente que você vai falar assim, poxa, eu não tenho nada para aprender com ela. Todo dia é um dia para você aprender algo com alguém, não importa o nível que a pessoa tá, o tempo de experiência que a pessoa tá, porque a vivência, cara, ela não é tangível assim, você não tem como você comprar, baixar da internet a vivência da pessoa. Cada um tem uma história, cada um tem aquela coisa ali que você consegue absorver no dia a dia. E eu acho isso legal da barbearia. Porque quando eu chego na barbearia, eu troco uma ideia com o barbeiro, às vezes eu falo, pô, às vezes eu falo um negócio que eu não imagino que o cara saiba e o cara ali sabe mais que eu, entendeu? Eu fiz esse quadro até meio que para dar informação de diversas áreas, né? Não só para falar só de barbearia. E exatamente por isso, porque se encaixa no meu dia a dia, né? Exatamente. Eu atendi você, por exemplo, que é engenheiro de software, daqui a pouco eu vou atender o rapaz que trabalha no mercado, daqui a pouco eu vou atender o empresário que é dono de tal empresa, então é uma área com muita diversidade. Exatamente. É um aprendizado todos os dias, Exatamente. e a cada pessoa, igual você falou, e isso aí vai depender muito do feeling de cada um. Exatamente. Eu acho que assim, a barbearia é um solo muito fértil para essas coisas. Aqui chegam muitas pessoas diferentes a todo momento e você está absorvendo aquilo ali, aprendendo. Às vezes, por exemplo, hoje eu falei para você da SpaceX, da Tesla, que você não conhecia. Amanhã você já... Pô, alguém vai falar disso daí, você já sabe saber, o que é, eu vou ter o gatilho, né? Exatamente. Isso é muito legal. Eu Isso é acho muito bom. Que esse tipo de experiência eu É tenho minha muito escola, no né, dia a cara? dia. Jonathan, eu te perguntei se o engenheiro de software era o auge da profissão, você já meio que me explicou que não tem meio que um auge muito certo. Qual que é os seus planos para o futuro? O que você espera aí do futuro? O que você está almejando? Assim, hoje, dada a pandemia, né, eu tive que modelar um pouco os meus planos para o futuro. Eu tenho sempre na minha cabeça o que eu tenho a curto, a médio e a longo prazo. E hoje eu estou trazendo, mais do que nunca, o curto prazo para cá, porque eu estou com muito tempo em casa, muito tempo parado. Então, meus planos futuros agora é continuar tendo uma carreira sólida, é continuar me especializando, continuar buscando crescer dentro da minha área. Só que eu estou com um viés agora de tentar deixar um pedacinho meu na humanidade, melhorar o que eu conseguir mudar no mundo. Porque eu penso que todos nós podemos fazer algo na sociedade. Independente da profissão, independente do nível de escolaridade, independente de qualquer coisa, como ser humano mesmo. Então, meus planos para o futuro é que eu consiga ter um projeto social, que eu consiga ter uma ONG, que eu consiga levar a tecnologia para crianças que, como eu, no passado não tinham essa possibilidade, porque eu fui uma exceção à regra. Então, eu quero buscar mais Jonathans que não tiveram oportunidade, que não estão tendo oportunidade do governo, da família. Então, era um plano meu para o longo prazo. Então, como eu falei, agora essa pandemia trouxe mais ainda essa necessidade. Então, estou começando a puxar as coisas. Então, esse é um plano futuro meu que eu pretendo, nos próximos 1-2 anos, já ter pelo menos algo assim pivotado para estar rodando por aí. Cara, eu até me emocionei de verdade. É muito raro hoje, de verdade mesmo, você ver as pessoas que, assim, chegou ou tem uma condição e que pensam lá atrás, né? Geralmente, Exatamente. o mais comum da gente ver são pessoas que atingiram o topo ali, que estão bem, e eles saem dali de onde eles moram, vão para um lugar melhor. Exatamente. E meio que aquele ali ficou no passado, já era, é uma nova rotina, uma nova história e já era. Exatamente. Muito bacana da sua parte, a ideia de querer ajudar aqueles que precisam, né? Exatamente. Eu acho que assim, a gente tem que dar sim a oportunidade para outras pessoas.
Eu não costumo falar muito disso, porque humildade demais é vaidade. Sim. Mas eu já ajudei muitas pessoas que não tinham uma mínima condição na parte de tecnologia, tanto de conhecimento, mas tinham vontade. Eu fui ali do meu bolso, paguei curso, ajudei com um estágio, ajudei com uma indicação. Estou sempre no LinkedIn buscando uma galera que está querendo entrar no mercado de trabalho. Quando eu vejo que a pessoa é boa, eu vou atrás, tento fazer aquilo para ver se eu consigo mudar a vida de alguém. Porque imagina que legal, cara, você mudar a vida de uma pessoa, mudar a realidade de uma pessoa, como mudaram a minha, né? As pessoas que me ajudaram lá atrás, hoje eu sou eternamente grato, mudaram a minha realidade, né? Então imagina que legal você mudar a realidade de alguém. Cara, é incrível. Parabéns pra você pela sua pessoa. Obrigado. Você é louco? Eu me emocionei de verdade. Eu tô chorando. Pensei que tinha apertado um botão ali.